Entendi. Bem, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos começando a segunda aula do mês de julho de 2021, a Aba Cênica, projeto parceria da Associação Amigos do Bairro Alvorada, com a Associação de Ciclismo e Arte Cênica também, e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pelo termo de fomento número 18, aditado pela terceira vez. Bem, hoje nós temos mais jovens do que idosos na nossa aula, né? Então, eu vou começar lembrando vocês de exercício de respiração. A gente tem que respirar profundamente, mesmo jovem, né? O Covid está pegando aí jovem, idoso, meia idade, todo mundo. Então, um exercício de respiração profunda e segurando a respiração, a gente fortalece o nosso pulmão. Então, vamos inspirar profundamente e segurar. Vamos lá. 1, 2, 3, inspira. E segura. Segura até quando der. Quando não der mais, solta devagar. Isso é bom a gente fazer antes de dormir, na hora que está orando, na hora que está tomando banho, não, porque entra água no nariz, né? Mas assim, quando você estiver trabalhando, lembra de respirar profundamente. A gente fica com a máscara, gente, o dia inteiro, né? E essa máscara faz a gente ter uma respiração curta, e a gente vai esquecendo de respirar profundamente. E essa respiração profunda fortalece os alvéolos, fortalece o coração, e é bom a gente fazer isso. Ó, e dá um bocão também para respirar, que é uma beleza. Bom, gente, nessa aula, além da respiração, eu vou lembrar vocês desse exercício de erguer os braços. Lembra? A gente fica muito tempo sentado, muito tempo no computador, muito tempo sem se movimentar muito. Então, esse exercício aqui é da yoga. Se você ergue os braços e continua fazendo aquela respiração profunda. Por 1 minuto, você inspira e expira. Mas com os braços bem erguidos, os ombros no lugar e os braços erguidos. Só o fato de você manter essa posição, você coloca todos os seus órgãos de volta no lugar. Às vezes, sentado, a gente comprime o abdômen, comprime o estômago, comprime o baço, os pulmões. E esse movimento aqui faz com que tudo volte ao lugar, só ficando, respirando, com os braços erguidos, numa posição de alongamento. Tá bom? Então, é bem simples, é um exercício simples, você também pode fazer diariamente. Bem, eu estou aprendendo a dar o print aqui também. Vamos ver se eu consegui. Agora, então, nós vamos começar a nossa conversa de hoje. A nossa intenção é montar, no segundo semestre, o Casamento da Rosinha, que é uma peça que a gente já montou presencialmente, né? Há uns 4 anos atrás, eu acho. E foi um sucesso lá no Mogiana. A intenção da gente é montar essa peça remotamente.
né? Como se cada personagem estivesse conversando com o outro numa chamada de vídeo, numa conversa de WhatsApp, e esse roteiro a gente está trabalhando, tentando organizar essa história de uma forma diferente. O Casamento da Rosinha trata de vários personagens. O assunto principal é a gravidez da Rosinha, né? Uma gravidez que a família não sabe ainda, né? E que não é do homem que o pai quer que ela case, né? É de um outro homem. Então, vamos discutir um pouquinho essa peculiaridade dessa personagem. Vou perguntar para Giovanni, começar com Giovanni. Giovanni, como você considera a gravidez quando não é assim dentro do casamento, por exemplo, uma pessoa que a mulher fica grávida, o que você acha disso? Você acha que a família deve aceitar? A família, né, como, né, no caso do casamento da Rosinha é um caso extremo. Mas como você vê isso? A gravidez indesejada, vamos dizer assim. Bom, você pode falar que é um caso extremo, né? Mas aconteceu na minha família. Eu tinha 4 irmãos, né? E um dia minha mãe pegou e foi mexer na carteira do meu pai, encontrou a foto de um bebezinho, uma bebezinha. Ela foi querer saber de quem que era, foi ver, era uma filha que ele tinha com outra mulher. Quer dizer, ele tinha 4 filhos, e minha mãe estava grávida do quinto, e ele tinha uma filha de 2 anos, mais ou menos, com outra mulher. E era a foto dessa menininha que estava na carteira dele. E aí, aquela época, né, minha mãe, ela ligou para o meu avô, que morava aqui em Sertãozinho, e eles se separaram, né? Minha mãe veio para cá, meu pai ficou lá no Paraná, e ele não ficou com a mulher também, porque a mulher não deu certo o casamento, né, dele com a outra mulher. Ele só teve a filha, né? E eu conheci ela há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Fiz amizade com ela, fui na casa dela, só que os outros irmãos meus não aceitam. Inclusive, tem um que ele nem conversa comigo. Ele mora aqui, é meu irmão mais novo. E, assim, às vezes ele vê até na rua, até cumprimenta, só para não fazer mesmo, mas eu passei uma barra, porque eu sempre, a vida toda, sempre recebi elogios do mundo. Nunca teve ninguém que eu andasse na rua e falasse, não, esse cara fez mal de mim. E eu tenho isso com meu irmão, é uma situação ruim, né? Mas eu acho que eu não estou errado. Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de agir. E eu não fiz nada com ele, né? Mas está cortando, né? Está cortando o som, Marco? Está cortando um pouco, Está Giovanni. cortando. Está cortando. Então, não sei por quê. Mas eu entendi. Bom, é isso aí. Então, eu tenho na minha família também. Isso aí. Essa Mas situação. você não tem problema com isso. Você não teve problema, né, com esse relacionamento do seu pai. Porque, Você na acabou verdade, fazendo. sim, porque eu tive amizade com ela, mas ela não tem culpa, nem nós, né? O culpado foi ele que foi procurar outra mulher, né? Tá bom, Giovanni. Eu queria ouvir agora o Gerson. O que o Gerson acha? O que você pensa, Gerson, de uma gravidez assim, de uma mãe solteira? Você tem alguma experiência na família? O que você pensa sobre isso? Não, na família não tem experiência assim, não. De mãe solteira, não. E se você tivesse uma filha, por exemplo, e ela aparecesse grávida, o que você faria? Ah, não era bom, não, né?
Não era, não? Você não ia achar bom, não. Entendi. Tá bom. Giovanni, depois chama a Paulinha para falar um pouco Pode também. ir. Agora eu vou falar com o Alex e com a Sâmera também, tá? Hum. Vamos ver aí o Alex, começando por você, Alex, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Vocês são de uma geração jovem, né? Uma geração atual, moderna. Mas o que você acha dessa história de gravidez sem ter um relacionamento assim, de aliança, papel passado e tudo? Então, acho que tem muita variável aí, né? Eu acho que o cenário ideal é ter o mínimo de estrutura para receber a criança. Então, pelo menos da forma com que a gente se organiza socialmente, a gente espera que os pais estejam preparados, né, para acolher o filho e tal. Só que a gente sabe que a maioria das vezes, mesmo com gente casada, os filhos acabam não sendo planejados. Isso acontece muito. Então, acho que o foco da situação deve ser que a criança não tem culpa, então prepara tudo para acolher a criança e o que aconteceu antes não tem tanta importância. O fato é que está chegando uma nova vida aí que precisa de atenção, vai precisar de cuidado, vai precisar de carinho. Então, acredito que o mais importante é olhar para essa vida que está chegando, né, do bebê e não para o que aconteceu para essa criança nascer. Importa. O importante é a vida do bebê mesmo e a relação, né, estruturada, né, Sim. de preferência. Então, vamos ouvir a Sâmera agora, depois, por último, a Paulinha. Ai, Marcos, eu acho que eu já tive muito. Eu acho que depende da criação. Minha criação foi uma questão religiosa muito forte, né? Essa questão que é inadmissível, que é um pecado, né? Enorme, que isso não pode acontecer, né? Porém, a gente cresce, vai fazer serviço social na vida É. e percebe que as coisas não são bem assim, né? E que isso acontece, e assim, aconteceu, né? Vamos pôr assim, eu sempre falo, eu já falei acho que várias vezes com o Alex, assim, se acontece, acontece. A gente vai culpar a pessoa porque aconteceu, né? Ah, mas poderia ter se prevenido. Ah, mas poderia ter... Gente, tem tantas outras formas de errado, igual o Alex falou mesmo. Às vezes casado, a minha sobrinha mesmo, ela veio dessa. Espera lá, o que eu fiz?